E se eu te disser que a maior fraude alimentar de 2025 não tá no rótulo, mas no algoritmo que decide o que vai aparecer nesse rótulo? Por décadas, a história era quase folclórica. A adulteração no porão da fábrica, fiscalização do governo, escândalo do jornal e vida que segue. Só que isso ficou velho. Hoje, o preço dos alimentos virou uma montanha-russa sem freio. O índice global da FAO explodiu em 2022 e segue acima da média histórica, com cereais e óleos vegetais puxando a fila. E enquanto o mundo paga mais caro, as empresas respiram com 3% a 6% de margem líquida. É um jogo perverso. O consumidor sente o impacto, a indústria não vê lucro e qualquer centavo vira guerra. Uma guerra silenciosa, travada nos bastidores, bem longe dos rótulos perfeitos do supermercado. E é aí que uma parte da indústria encontrou uma saída nada romântica. Não é subir o preço na etiqueta, é refazer a fórmula, milímetro por milímetro, até o produto continuar parecendo o mesmo quando por dentro ele já virou outra coisa. A adulteração moderna nasce de uma equação: custo, margem, concorrência e limite da lei. E tem outro detalhe que quase ninguém fala. O software que otimiza estoque, compra de insumos e custo de receita hoje já usa inteligência artificial para sugerir combinações mais baratas de ingredientes, em tempo real, mantendo o rótulo dentro da regra. Não, isso não é um filme de ficção científica, mas se fosse, será que você saberia reconhecer? A própria literatura técnica da indústria mostra IA gerando Least Cost Formulations, desenhando receitas com base no custo dos ingredientes e na disponibilidade da cadeia de suprimentos. Hoje, eu não vou te mostrar só casos bizarros de fraude, eu vou te mostrar o mecanismo. Como o custo global empurra a fórmula até o limite do que a lei permite. Como o rótulo virou uma máquina de persuasão. Como a fiscalização brasileira tenta correr com ferramentas analógicas num crime que já é digital. E como a IA está sendo usada ao mesmo tempo para proteger e para distorcer o que chega no seu prato. Se você prefere acreditar que se está escrito no rótulo é verdade, pode parar por aqui. Mas se você quiser entender o que realmente acontece entre a fazenda, a fábrica e o seu carrinho, você pode ficar comigo até o fim. Porque a segunda reviravolta é essa. No mundo da comida, o problema não é só o que você come. É o sistema inteiro que decide o que você acha que está comendo. Bora começar pelo ponto que quase ninguém admite em público. A FAO mostrou que depois da pandemia e da guerra da Ucrânia, os preços globais de alimentos tiveram picos históricos, com 2022 registrando um dos maiores níveis já medidos no índice de preços de alimentos. No mesmo período, o azeite virou ouro líquido. Secas históricas na região do Mediterrâneo fizeram o preço do óleo de oliva disparar, com altas de 50% a 70% em alguns mercados europeus. Agora junta isso com um fato simples. A margem líquida típica de muitas empresas de alimentos embalados fica na casa de 5%. Se o custo dispara e você não sobe preço, você morre. Se você sobe demais, o consumidor te abandona. Então, o que sobra? Sobra o ajuste fino. É aqui que entra o conceito que os reguladores chamam de adulteração motivada economicamente, descrita pelo FDA e por pesquisadores como a adulteração feita para reduzir custo ou aumentar valor aparente, sem necessariamente ser detectada pelo consumidor. Nos casos clássicos, isso é crime escancarado. Óleo de oliva extra virgem misturado com óleos vegetais mais baratos. Mel diluído com xarope de milho ou arroz, como mostrou uma mega operação da União Europeia em 2023 que encontrou indícios de adulteração em quase metade das amostras testadas. Pescados nobres sendo trocados por espécies mais baratas. Uma análise de 44 estudos com mais de 9.000 amostras em 30 países encontrou 36% de mislabeling em frutos do mar. Mas a linha mais interessante não é essa. É a fronteira entre o legal e o legalista. No Brasil, a legislação permite categorias como bebida láctea, mistura láctea e composto lácteo justamente para acomodar produtos que usam mais soro de leite, mais amido ou mais óleos vegetais, com menos leite de verdade.
Na prática, a conta funciona assim. O leite fica caro, a margem aperta, alguém refaz a fórmula com menos ingredientes nobres e mais carga barata. A equipe jurídica garante que tudo esteja dentro da norma. E a equipe de marketing cuida para o produto continuar parecido com o original. E pronto, nasceu um novo produto, que tecnicamente não é fraude, mas entrega muito menos do que a percepção sugere. É o que alguns economistas chamam hoje de shrinkflation nutricional. Não é só diminuir a embalagem, é diminuir discretamente a qualidade nutricional, mantendo o mesmo espaço na prateleira. E quando a matemática deixa de fechar com esses truques, aí sim algumas empresas atravessam a fronteira para fraude criminosa. Operações policiais no Brasil já apreenderam milhares de garrafas de azeite fraudado, destinando o produto para biocombustível porque não servia para consumo humano. Investigações mostram adulteração de leite com água oxigenada, ureia e outros aditivos para mascarar qualidade. Percebe a reviravolta? A história que contavam para você era: tem gente má colocando papelão na carne. A história real é outra. O motor da adulteração moderna é um cálculo que está sendo apertado pela inflação global, margens baixas e concorrência agressiva. E é aí que a linha entre ajuste de custo e fraude começa a desaparecer. Agora vem a parte que dói na vaidade. O rótulo não foi desenhado para te informar, foi desenhado para te conduzir. Estudos de comportamento de compra mostram que em supermercado a decisão de escolha de muitos produtos acontece em poucos segundos. Empresas de pesquisa como a Nielsen vem medindo isso há anos com a eye tracking e estudos de gôndola. 4, 5 segundos não são leitura, são cor, palavra-chave e formato de embalagem. E é aí que a fraude legalista brilha. Embalagens clone. A mistura láctea aparece ao lado do leite condensado original, com a mesma silhueta, mesmo layout. Tecnicamente, está escrito que é outro produto. Cognitivamente, seu cérebro já classificou como só mais uma marca de leite condensado. 2. Palavras que não significam nada na lei, mas tudo na sua cabeça. Fit, premium, gourmet, extra. Muitas dessas expressões não têm definição regulatória específica, mas dominam a frente da embalagem, enquanto a mudança real está escondida em letras minúsculas na parte de trás. 3. O truque da porção. Casos analisados por especialistas em consumo, como o exemplo famoso do achocolatado light, mostram isso na prática. A promessa de 30% menos calorias vem de uma combinação de porção menor e outro tipo de leite na comparação. Quando você compara grama a grama, a diferença real cai para algo na casa de 8% a 10%. Se trata de uma mentira? Tecnicamente, não. Só de um tipo de engenharia da percepção. Enquanto isso, aplicativos como Desrotulando surgem para tentar equilibrar o jogo. Você escaneia o código de barras e recebe alertas sobre excesso de açúcar, presença de aditivos e mudanças de fórmula. Mas repara, se você precisa de um app para entender o que está escrito na embalagem, é porque o rótulo já não está mais jogando no seu time. Aqui entra o primeiro ponto de tensão que você precisa levar para a mente. O rótulo não mente. Ele só aprendeu a te dizer a verdade de um jeito que você não consegue decodificar em 4 segundos. A fraude moderna te vence por ser mais ágil, não por esconder informação. Agora, bora olhar para quem, teoricamente, deveria segurar essa onda: o Estado. O Brasil tem mais de 1 milhão de estabelecimentos entre indústrias, serviços e comércios de alimentos. A Anvisa, somando áreas central e regionais, tem algo na casa de alguns milhares de servidores, e nem todos são fiscais de campo. Essa conta simplesmente não fecha. Resultado prático? A maior parte da fiscalização se concentra em denúncias, grandes operações pontuais ou riscos sanitários imediatos. Fraudes sofisticadas que exigem laboratório caro e análise fina ficam no limbo. Detectar adulteração de alto nível não é abrir a garrafa e olhar a cor. É usar DNA barcoding, cromatografia de alta performance, espectrometria e análise isotópica das moléculas. Cada bateria de testes desses pode custar centenas ou milhares de reais. Num país continental com orçamento apertado, estados inteiros não têm estrutura para fazer isso de forma ampla e rotineira. Enquanto isso, lá fora,
Uma análise coordenada na Europa encontrou suspeita de adulteração em quase metade das amostras de mel importado. Um levantamento reunindo 44 estudos e mais de 9.000 amostras mostrou cerca de 36% de mislabeling em frutos do mar no mundo. A União Europeia registrou um número recorde de notificações de fraude e rotulagem incorreta em azeite, com dezenas de casos e poucos trimestres, incluindo apreensões de centenas de toneladas de óleo falsificado. No Brasil, operações como a carne fraca, os casos de leite adulterado e apreensões de azeite fraudado mostram que, quando o Estado olha com lupa, encontra muita coisa. A pergunta que ninguém gosta de responder é outra: quantos casos iguais a esses continuam passando e por que simplesmente não foram testados? Porque quando o custo de enxergar é maior que o custo de ignorar, o sistema inteiro aprende a não ver. Esse é um problema econômico e estrutural. A fraude de alta sofisticação é barata de fazer, lucrativa de manter e caríssima de provar. A mesma tecnologia que você conhece do marketing, algoritmos, machine learning, IA generativa, hoje é aplicada à indústria de alimentos em várias frentes. Otimização da cadeia de suprimentos, previsão de demanda, controle de qualidade em linha e, cada vez mais, formulação de produtos. Estudos recentes mostram sistemas de IA capazes de gerar Least Cost Formulations. Isso é, receitas que equilibram custo, disponibilidade de ingrediente, parâmetros sensoriais e requisitos regulatórios em tempo real, conforme o preço das commodities muda. Na prática, significa que o algoritmo sabe, antes de você, quando a fórmula vai mudar. Ele cruza o preço do cacau, do leite, do açúcar, da gordura vegetal e sugere a combinação mais barata que ainda mantém o produto dentro do padrão. Ele também sabe qual é o limite exato da legislação. Ele sabe quantos por cento de ingrediente nobre podem ser reduzidos sem precisar mudar o nome da categoria. E se precisar mudar de categoria, ele calcula qual a melhor forma de reposicionar o produto na prateleira. Ele prevê percepção de sabor e textura. Plataformas comerciais já usam IA para simular combinações de ingredientes e prever aceitação sensorial, permitindo reformular produtos para reduzir custo sem que o consumidor perceba. Empresas globais de alimentos e chocolates vêm anunciando parcerias com startups de IA justamente com esse objetivo: reformular receitas, desenvolver produtos à base de plantas, reduzir dependência de ingredientes caros como cacau e responder à inflação de custos. E aqui vem o ponto central desse capítulo. A IA em si não é a vilã. Ela é a ferramenta mais poderosa que já existiu para fazer a mesma coisa que a indústria sempre quis: reduzir custo, manter aceitação, respeitar o mínimo que a lei exige. Ela pode ser usada para melhorar rastreabilidade, detectar padrões suspeitos de fraude e automatizar controle de qualidade. Mas também pode ser usada para achar o ponto cego perfeito entre o que é legal e o que é eticamente inaceitável. Testar virtualmente centenas de reformulações até encontrar a que mais reduz custo com menor perda de percepção. Esse é o novo nível da conversa. Não é mais o funcionário corrupto colocando água no leite. É um modelo de IA sugerindo, com alta precisão, onde cortar sem ninguém notar. E aí, a pergunta incômoda fica assim: quem está programando o que o algoritmo considera aceitável? O nutricionista ou a margem de lucro? Depois de tudo isso, dá vontade de jogar a toalha, né? Mas é aqui que o jogo vira. Pela primeira vez, o consumidor tem ferramentas para reagir na mesma escala tecnológica. Ou seja, a gente não está condenado a ser só o alvo. Podemos comparar rótulos fora da gôndola. Na gôndola, você joga o jogo do marketing. Em casa, com calma, você joga o seu jogo. Guardar embalagens, comparar versões antigas e novas, montar seu próprio arquivo de rótulos é uma forma brutal de expor shrinkflation nutricional. Podemos fazer nosso celular trabalhar para nós mesmos como auditor. Apps como Desrotulando e outros bancos de dados independentes cruzam milhares de produtos, exibem notas, alertas e mudanças de fórmula. Eles não pegam fraude química sofisticada, mas expõem padrões estranhos e incoerências. Podemos usar a IA ao nosso favor. Hoje, qualquer pessoa pode apontar a câmera para uma tabela nutricional e pedir para a IA interpretar aquilo em uma linguagem humana.
O que mudou de uma versão para outra? Onde está o ingrediente mais caro? Qual é a categoria verdadeira desse produto segundo a legislação do MAPA e Anvisa? Podemos denunciar com precisão cirúrgica. Mapear lotes, foto, local de compra e mandar para a Anvisa, MAPA, PROCON ou entidades de defesa do consumidor não derruba só um produto. Às vezes, pressiona toda uma cadeia de fornecedores. Operações recentes de recall de azeites, suplementos proteicos e outros alimentos nasceram de análises técnicas e denúncias consistentes. E tem um detalhe que costuma separar quem só surfa a tendência de quem leva a marca a sério. As empresas que mantêm consistência nutricional avisam quando muda a fórmula e deixam suas auditorias à mostra, conquistando algo que não se compra em mídia: a confiança do consumidor desconfiado. No fundo, a fraude alimentar só prospera em escala quando passa despercebido. O que o sistema não esperava é que, em 2025, o consumidor teria câmera no bolso, app de rotulagem, IA para traduzir juridiquês nutricional e rede social para amplificar qualquer descoberta em minutos. A fraude não some com medo, ela recua quando fica cara demais para ser mantida. Cara em quê? Em reputação, em processos, em recall, em processo judicial e em consumidor atento escolhendo o concorrente. No fim, não existe rótulo neutro. Ou ele está projetado para te informar, ou ele está projetado para te convencer. A diferença, de agora em diante, é que você sabe disso. Se esse vídeo te fez olhar diferente para aquilo que vai para o seu prato, a próxima ida ao mercado nunca mais vai ser a mesma. Da próxima vez que você pegar um produto premium, fit ou light, lembra do que está por trás. Uma cadeia global pressionada por custos, uma legislação tentando correr atrás, algoritmos otimizando cada ingrediente e uma decisão que, no fim, ainda é sua. Porque no jogo da alimentação, o maior risco não é o alimento adulterado, é o consumidor desinformado. E se você conhece alguém que ainda acredita que, se está escrito no rótulo, tá tudo bem, manda esse vídeo para essa pessoa. Porque a verdade que o rótulo não conta é a que mais muda o que chega até você.